Vincent van Gogh é um dos pintores mais populares do mundo. O carisma de sua obra é proporcional ao grau de sofrimento do artista em sua vida curta e atormentada. Foi um dos precursores do expressionismo ao lado de Gauguin e Matisse. Van Gogh escreveu em uma carta ao seu irmão, Theodorus van Gogh, que passou a vida tentando fazer com que sua pintura perseguisse o sol. No entanto, no início da carreira, ainda na Holanda natal, seus quadros eram sombrios com tons de cinza e marrom. Em 1886, mudou-se para Paris e conheceu a pintura impressionista e a vida boêmia. Retratou cafés e personagens da vida noturna, conquistando cores como o azul cobalto, o vermelho, os tons de amarelo. A gravura japonesa, com suas figuras chapadas e fundo plano, usando uma perspectiva completamente diferente da ocidental, teve grande influência em seu trabalho. Também foi marcado pelas cores vivas de Gauguin, com quem dividiu o ateliê em Arles, cidade para onde seguiu depois de Paris. Outra influência foi a crônica social do pintor Jean-François Millet. Os camponeses retratados por Millet foram reproduzidos por Van Gogh quase fielmente. Ganharam, no entanto, a roupagem formal desse artista, com grossas camadas de tinta. A característica mais marcante de Van Gogh só foi desenvolvida no sul da França, em Avaux-sur-Oise, para onde se dirigiu a fim de tratar problemas mentais. Lá ele retratou a vegetação com formas retorcidas, balançando com o vento, revelando a instabilidade da paisagem, mas também de sua vida íntima. A grossa camada de tinta torna a cor uma matéria capaz de ser marcada pelo pincel do artista. Van Gogh fazia isso com os fios do pincel, mas muitas vezes também com o cabo, que arranha a superfície de tinta. Essa técnica de usar camadas de tinta grossas, o suficiente para que as pinceladas fiquem visíveis, é chamada de empaste. Quando seca, o empaste proporciona textura. A pintura parece estar saindo da tela. O resultado dessa técnica, nas telas de Van Gogh, é de grande expressividade e revela muito das emoções do artista. Van Gogh sofreu a vida inteira de epilepsia e problemas mentais, provavelmente esquizofrenia. No entanto, era amigo afetuoso e criou laços profundos com Gauguin. Foi após Gauguin recusar encontrá-lo que cortou o lóbulo de uma das orelhas. Depois de muitas tentativas de tratamento, acabou se suicidando com um tiro em 1890, em Avaux-sur-Oise. Black. Yeah. We met a few days ago. I asked you about the church and a verse. Oh, yes. Glad to be of help. You were nice about my tie. Yes. And today is another cracker, if I may say so. But I just wondered, between you and me, in 100 words, where do you think Van Gogh rates in the history of art? Well, big question. But to me, Van Gogh is the finest painter of them all. Certainly the most popular great painter of all time. The most beloved. His command of colour, the most magnificent. He transformed the pain of his tormented life into ecstatic beauty. Pain is easy to portray, but to use your passion and pain to portray the ecstasy and joy and magnificence of our world, no one had ever done it before. Perhaps no one ever will again. To my mind, that strange, wild man who roamed the fields of Provence was not only the world's greatest artist, but also
one of the greatest men who ever lived. Vincent, I'm sorry. I'm sorry. Is it too much? No. They are tears of joy. Thank you, sir. Thank you. You're welcome. You're welcome. Sorry about the beard. It's all about you. Loving kisses. Les morales suaves, quand le bien baignera la crinière du mal, quand les bêtes sauront qu'on les met dans des plats, quand les femmes mettront leur sang à la fenêtre. Hey! Et ils sont leur calice devant leur maître. Elles diront: bois en mémoire de moi. Quand les os de septembre iront chasser des cons, quand les mecs cravatés respireront quand même, et qui se chantera dedans les HLM la messe du granit sur un autel béton. Quand les voteurs votants se mettront tous d'accord sur une idée, sur rien, pour que l'horreur se taise, même si pour la rime on sort la Marseillaise avec un foulard rouge et des gants de chez Dior. Même si pour la rime on sort la Marseillaise avec un foulard rouge et des gants de chez Dior. Alors nous irons réveiller Allende. Allende. Quand nous aurons des mots plus forts que les canons, ce qui tonne déjà dans nos mémoires brèves, quand les tyrans, tireurs, tireront sur nos rêves, parce que de nos rêves lèvera la moisson, quand les tueurs cagés crèveront dans la soie, qu'ils soient président ci ou général de ça, quand les voix socialistes chanteront leur parti en mesure et partant vers d'autres galaxies, quand les amants classés se casseront vraiment vers l'ailleurs d'autre part enfin. Et puis comment? Quand la fureur de vivre aura passé son temps, quand l'hiver de travers se croira au printemps, quand de ce capital qu'on prend toujours pour Marx, on ne parlera plus que pour l'honneur du titre, quand le pape prendra ses évêques à la mitre en leur disant: latin, pour nous non, je taxe. Quand la rumeur du temps cessera pour de bon, quand le bleu relatif de la mer pâlira, quand le temps relatif aussi s'évadera de cette équation triste où le tiennent les cons, qu'ils soient mathématiques, avec Nobel ou non. C'est alors que nous réveillerons Allende. 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 Allende.
O expressionismo foi um movimento heterogêneo que, por meio da distorção das formas e do uso de cores que não correspondem ao padrão natural, destacavam aspectos emocionais e psicológicos, muitas vezes turbulentos, que vinham das camadas mais profundas da alma humana. Não foi um movimento organizado, e sim a reunião de vários grupos de artistas que, em vez de criar obras a partir da observação do mundo externo, voltavam-se para o seu próprio interior com suas angústias e imaginação. Gauguin, Van Gogh, Matisse e mesmo alguns pintores românticos influenciaram esses artistas, que usavam a cor com intensa carga emocional. Cores muito vivas e espetaculares, combinadas com um modo agressivo e violento de lidar com a tela, revelam uma relação passional entre o artista e sua criação. O norueguês Edvard Munch fez parte da primeira geração de expressionistas. Em telas como O Grito, usou formas distorcidas e perturbadoras, pintadas em tons sombrios. A obra, que retrata a angústia e a impossibilidade de comunicação dos indivíduos, foi roubada em 2004 e encontrada 2 anos mais tarde. O país que o movimento ganhou mais força foi a Alemanha. O primeiro grupo que ganhou notoriedade foi o Die Brücke, A Ponte, fundado em Dresden em 1905 por Erich Heckel, Carl Schmitt-Rottluff e Ernst Ludwig Kirchner, que em 1913 escreveria: aceitamos todas as cores que, direta ou indiretamente, representam um impulso criativo puro. Apesar de semelhanças com o fauvismo, o movimento alemão foi muito mais violento e radical, torcendo as figuras e usando cores impensáveis, homens pintados de amarelo, grama pintada de azul, para quebrar padrões e demonstrar revolta contra o status quo. Em 1911, Franz Marc, August Macke e o russo Vassily Kandinsky fundaram em Munique o grupo Der Blaue Reiter. O Cavaleiro Azul. Esses artistas assimilaram as experiências de vanguarda, mas atribuíram a elas um caráter mais metafísico e espiritual, com as cores aplicadas como reflexos de suas visões místicas. Essas características eram atribuídas sobretudo a Marc, que retratou animais obsessivamente e queria usar a pintura para descobrir as forças interiores que orientam a natureza. Kandinsky radicalizou as experiências com a cor rumo à abstração e tornou-se um dos professores da Bauhaus, escola que mudou o rumo da pintura no século XX. Macke era mais próximo da pintura francesa fauvista e dono de paleta mais lírica e menos abstrata. Morreu na frente de batalha durante a Primeira Guerra Mundial. O russo Vassily Kandinsky formou-se em Direito, mas desistiu de seguir carreira. Em 1911 fez seus primeiros estudos não figurativos e é considerado o primeiro ocidental a produzir uma tela abstrata. Sua obra foi influenciada pela música do compositor Arnold Schoenberg, com quem trocou cartas em 1911 e 1914. A Bauhaus foi uma escola alemã de arte, design e arquitetura, fundada pelo arquiteto alemão Walter Adolf Gropius, em 1919, na cidade de Weimar, na Alemanha. Foi criada a partir da fusão da Academia de Belas Artes com a Escola de Artes Aplicadas de Weimar. Essa escola atraiu diversos artistas de diferentes nacionalidades e concepções teóricas, gerando a convivência num mesmo espaço entre diferentes orientações estéticas. Entre seus mais conhecidos professores estavam Johannes Itten, Theo van Doesburg, Paul Klee, Laszlo Monohide-Nagy, Vassily Kandinsky, Joseph Albers, entre outros. A Bauhaus foi oficialmente fechada em 1932 e, após uma frustrada tentativa de recomposição em Berlim, encerrou suas atividades definitivamente em 1933 por determinação dos nazistas. A imigração dos professores para vários lugares do mundo fez com que as ideias da Bauhaus fossem divulgadas em outros países. Grande parte deles emigrou para os Estados Unidos, onde foram criados a nova Bauhaus em Chicago, 1937, e o Architects Collaborative
um escritório de arquitetura fundado por Gropius em 1945, quando foi professor em Harvard. O primeiro manifesto da Bauhaus, em 1919, destaca a unidade entre as artes figurativas sob a primazia da arquitetura e a necessária relação do artista com as atividades artesanais. A aplicação de um desenho sem ornamentos, baseado na função que os objetos têm de cumprir, rompeu com a tradicional dissociação entre a criação individual mecânica e a fabricação industrial em série, como algo distante da beleza artística. Egon Schiele nasceu na pequena cidade de Thun, próximo a Viena, Áustria, no seio de uma família humilde. Foi um dos mais importantes artistas expressionistas. Aos 15 anos ficou órfão de pai e passou a ser cuidado por um tio materno, que logo reconheceu o talento artístico do sobrinho e passou a incentivá-lo, ajudando-o a entrar em uma renomada escola de arte de Viena, mesmo a contragosto de sua irmã, mãe de Schiele. Em 1907, Schiele conheceu o pintor Gustav Klimt, que se tornou uma espécie de mecenas para o jovem artista, comprando seus trabalhos e apresentando-o aos próprios clientes. A partir de 1910, Schiele descobriu seu estilo na pintura. Obcecado por si mesmo, fez inúmeros autorretratos, tanto na pintura quanto no desenho, em várias poses. Pintou cerca de 250 autorretratos. A solidão, o egocentrismo, o narcisismo e o exibicionismo marcaram sua vida e, sobretudo, sua obra. Seus retratos são verdadeiros espelhos da alma que, através dos traços e da cor, revelam figuras solitárias e angustiadas, como se a pintura expressasse seus próprios sentimentos. Mesmo não se inscrevendo em nenhum dos grupos ou movimentos artísticos que efervesciam em Paris, não se pode negar que o trabalho de Amedeo Modigliani apresenta características formais que o aproximam tanto dos cubistas como dos expressionistas e fauvistas. Durante a infância, por ter a saúde frágil, Modigliani não recebeu educação formal. Até os 10 anos de idade foi educado pela mãe e dedicou-se ao estudo de desenho e pintura. Em 1906 mudou-se da Itália para Paris e em 1909 completou uma de suas obras mais importantes, O Violoncelista, que expôs no Salão dos Independentes daquele ano. Aos poucos o artista foi moldando sua poética, que o conduziu a retratos com rostos ovalados e olhos vazios, produtos de uma estética bastante pessoal. Nos anos seguintes, Modigliani sentiu um impacto profundo ao conhecer o cubismo e as pinturas de Cézanne. Logo depois, conheceu o escultor Constantin Brancusi. Incentivado por ele, começou a se dedicar à escultura, deixando de lado por um longo período a pintura. Em 1914, Modigliani voltou a pintar. Nesse período, produziu quase somente retratos e nus femininos. Como tantos outros artistas da época, passou por períodos de extrema pobreza, sempre à busca de compradores para suas obras. Conheceu o poeta polaco Leopold Soborowski, que se tornaria um grande amigo e marchand. Em 1917, Soborowski conseguiu para Modigliani uma exposição individual na Galerie Berthier. Entretanto, a exposição durou apenas um dia. Os nus expostos causaram um escândalo tão grande que precisaram ser retirados das vitrines. A grande musa de Modigliani foi Jeanne Hébuterne, jovem artista por quem ele se apaixonou e de quem fez inúmeros retratos. Jeanne se suicidou quando ele morreu, aos 35 anos, vítima de meningite causada pela tuberculose. Ladies and gentlemen, I give you Picasso. There was a genius who was revered, and an artist Where is the great Modigliani? who was adored. Amore! This is how you see me. It's how everybody sees Modigliani. Call me Modi. Now I will paint you. And if I'm lucky one day, I will paint your eyes. Modigliani is on the verge. Amedeo Modigliani. Are you mad?
unchanged destiny. What destiny? Hers, to be with him. Tell me, Pablo, how do you make love to a cube? Now that you know, the whole of Paris is dreaming of the day you and Picasso compete together. Get into the ring. Play with the ball. Do it! Do it! Why do you hate me so much? I love you, Pablo. It's myself I hate. Andy Garcia. Woody, my friend, why should you suffer for your heart when all you have to do is paint? As the legendary artist, Modigliani. Anita Malfatti trouxe as ideias expressionistas para o Brasil a partir de 1914, quando retornou de um estágio na Escola de Belas Artes de Berlim, na Alemanha. No Brasil, a produção artística de Anita, entre 1915 e 1916, em trabalhos como A Estudante Russa, O Japonês e A Boba, revela a influência do aprendizado expressionista sobre sua obra. As novas ideias estéticas trazidas pela artista não encontraram popularidade no meio acadêmico. Sua exposição em 1917 foi alvo de severas críticas por parte de Monteiro Lobato. Entretanto, Mário de Andrade reconheceu a importância da exposição de 1917. Mesmo sem entender direito as imagens distorcidas, afirmou mais tarde que foram as telas de Anita que trouxeram pela primeira vez a consciência de revolta e de coletividade em luta pela modernização das artes brasileiras. Intuitivamente, ele sentiu que a obra de Anita representava uma renovação estética. Entre os artistas brasileiros influenciados pelo expressionismo, podemos citar Lazar Segal, Oswaldo Goeldi, Flávio de Carvalho e Iberê Camargo. Pintor, gravador, escultor e desenhista de origem judaica nascido na Lituânia, Lazar Segal fixou residência em São Paulo em 1923, onde foi destaque no cenário da arte moderna brasileira, sendo considerado um representante das vanguardas europeias. Foi um dos fundadores da Sociedade Pró-Arte Moderna, a SPAM, em 1932, da qual se tornou diretor até 1935. A obra de Segal sofreu forte impacto com a Primeira Guerra Mundial e passou a refletir a preocupação do artista com as injustiças sociais e o sofrimento humano. Ao longo da carreira, Segal se dedicou a várias técnicas de gravura. Os desenhos também são importantes na produção do artista, que, assim como na gravura, apresentam temas referentes ao universo dos desfavorecidos e marginalizados pela sociedade. Suas figuras são repletas de deformações expressivas e seus personagens encontram-se em espaços que os oprimem, o que gera um clima de tristeza e abandono. Os quadros de Lazar Segal são estruturados por meio de planos construídos em diagonais e apresentam uma tendência à geometrização com predomínio de formas retangulares e triangulares. O artista utilizava cores escuras e contrastantes. Oswaldo Goeldi foi gravador, desenhista, ilustrador e professor.
nasceu na Suíça, mas veio ao Brasil com a família quando tinha apenas 1 ano. Viveu em Belém do Pará até os 9 anos e voltou com a família para a Suíça. Em 1919, voltou ao Brasil e fixou-se no Rio de Janeiro, onde passou a trabalhar como ilustrador em revistas da época, como a revista Para Todos. 2 anos depois, fez uma primeira exposição individual no Brasil, no Liceu de Artes e Ofícios. Em 1923, iniciou-se na xilogravura. Em 1952, tornou-se professor na Escolinha de Arte do Brasil e em 1955 começou a lecionar na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, onde abriu uma oficina de xilogravura. Flávio de Carvalho, também influenciado pelo expressionismo, foi um artista versátil, pintor, desenhista, arquiteto, cenógrafo, escritor, teatrólogo e engenheiro. O artista foi não só um dos mais experimentais artistas do Brasil, como também um dos principais precursores do happening e da performance na história da arte. Em 1931, ao caminhar de chapéu e no sentido contrário a uma procissão de Corpus Christi, ele quase foi linchado pela população. Esse acontecimento foi denominado pelo artista Experiência número 2. Como exaltação do maquinismo presente na nova civilização, uma cidade de arranha-céus é descrita no Manifesto da Arquitetura Futurista de Antônio Sant'Elia. Suas formas geométricas contribuem para a maior sensação de impulso ascendente, assim como suas avenidas em diversos níveis e seus elevadores aparentes. Ainda que a proposta não tenha ultrapassado o terreno da utopia, o imaginário coletivo da metrópole do século XX nutriu-se dessas ideias, servindo de inspiração inclusive para clássicos do cinema como Metrópolis, de Fritz Lang. Em 1912, Antônio Sant'Elia produziu desenhos para a Cidade Nova, com prédios monumentais, passarelas e vias suspensas para veículos. O expressionismo teve maior impacto na arquitetura, apesar de terem sido construídos muito poucos edifícios. Um deles é a Torre Einstein, obra de Erich Mendelsohn. Esse estilo valorizava o contraste brusco entre a massa arquitetônica e o vazio dos vãos, que gera dramático diálogo entre luz e sombra. Todos esses encontros plásticos estarão ocasionalmente presentes na arquitetura posterior ao movimento. A influência do sistema dodecafônico de composição na música do século XX foi de tal magnitude que fez da Escola de Viena um ponto de referência obrigatório para o estudo da história musical. Richard Strauss foi um compositor que, em sua primeira fase, sofreu influência de Richard Wagner, maestro, compositor, ensaísta e diretor de teatro alemão. Foi também um mestre do Lied, mas, a partir de 1905, inclinou-se para a ópera, incorporando os conceitos wagnerianos de música contínua, sem distinção entre recitativo e área, e o uso do leitmotiv, mas recusando o simbolismo filosófico. O Cavaleiro da Rosa é sua ópera mais conhecida. No começo do século XX, seus efeitos harmônicos dissonantes e sua orquestração, como se podem apreciar nas óperas Salomé e Electra, converteram-no em um vanguardista que influiu no processo de dissolução tonal e no nascimento do expressionismo. Arnold Schoenberg nasceu em Viena e, assim como Richard Strauss, em uma primeira etapa, trabalhou dentro dos limites da tonalidade e sob influência wagneriana. Compôs obras como Noite Transfigurada. Mais tarde, na linha do expressionismo musical, em que a linguagem utilizada é o atonalismo, sem leis de tonalidade, compôs Evertung, 3 peças para piano e 5 peças para orquestra, as 3 em 1909, e acima de todas, Pierrot Lunaire, uma coleção de 21 canções em que uma voz recita em tom monótono
como se cantasse. Essa forma de melodia falada do alemão Sprechgesang seria utilizada por outros compositores do século XX. Entre 1912 e 1923, não compôs nenhuma obra e se dedicou a dar forma ao dodecafonismo ou música serial, sistema de composição que dá igual importância aos 12 sons da escala cromática. Utilizando o sistema serial, compôs peça para piano, serenata e suíte para piano, todas em 1923. Como autor didático, escreveu um tratado de harmonia, um de contraponto e uma teoria da composição. O método de Schoenberg foi seguido por seus discípulos Alban Berg e Anton von Weber. Os três formaram o grupo conhecido como Escola de Viena. Alban Berg também nasceu em Viena e no princípio foi autodidata, mais tarde estudou com Schoenberg e com ele abandonou o pós-romantismo de suas primeiras composições. Sua música é a expressão apaixonada do dodecafonismo e sua nota mais característica é o dramatismo. Em sua ópera Wozzeck, considerada uma das mais importantes do século XX, entrelaçam-se música tonal e atonal. Depois, com técnica dodecafônica, compôs o quarteto de cordas Suíte Lírica e uma segunda ópera, Lulu, que deixou incompleta, sendo finalizada em 1976 por Friedrich Serra, após 12 anos de trabalho. Anton von Weber nasceu igualmente em Viena e foi o outro grande discípulo de Schoenberg e o mais radical do grupo. Weber buscou com sua obra a simplicidade e a redução ao mínimo da expressão musical. Usou o expressionismo em 5 peças para quarteto e 6 peças para orquestra, ambas de 1909, e 6 bagatelas para quarteto de cordas. Adotou o dodecafonismo na década de 1920, nunca mais o abandonando. Sua primeira obra nesse estilo foi Drei Volkstexte. A obra de Weber foi considerada modelo musical pela vanguarda posterior à Segunda Guerra Mundial. Para facilitar a compreensão das grandes correntes musicais da primeira metade do século XX, pode-se estabelecer um paralelo entre as obras de arte e a música. Assim, por exemplo, pode-se comparar o cubismo de Picasso e a música de Stravinsky, ou a pintura abstrata de Vassily Kandinsky e a música atonal de Schoenberg.